paz do Senhor Jesus Cristo, eu te saúdo nessa oportunidade com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando mais um ano pela graça e pela misericórdia de Deus, com a nossa EBD em dia. Feliz ano novo a todos nossos irmãos, amigos, obreiros, professores. Que o Senhor venha te abençoe e te usar grandemente neste ano de 2023. Nós começamos mais esse trimestre debaixo da graça de Deus, com a bondade do Senhor. Também todos os trabalhos aqui direcionados estão sob a responsabilidade do nosso pastor-presidente, pastor Cláudio Caetano, e a subcoordenação com o nosso pastor amado e querido, pastor Gilson de Quadros. Eu sou escola dominical, eu estou bem em dia, né? E nessa oportunidade eu tenho a alegria e o prazer de ter comigo o nosso coordenador geral da escola dominical aqui do campo de Jaraguá do Sul, presbítero agora, irmão Eliezer. Amém. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estarmos novamente nessa oportunidade, iniciando mais um trimestre aí. Aleluia. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nos revelar através da sua palavra. Aleluia. Eu já queria, presbítero irmão Eliezer, pedir que o Senhor venha orar para abrir essas atividades nessa oportunidade. Oramos. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Dirige, Senhor Deus, esse momento que vamos estar aqui, Senhor, para que os nossos professores, os nossos alunos que estarão acompanhando essa programação, que venham ser edificados pela Tua Palavra. Te louvamos por tudo e assim nós pedimos ao Pai. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Então, professor, caro amigo, começamos mais um trimestre com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, né? Um grande comentarista das nossas lições, da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E presbítero irmão Eliezer. E aí, irmão Eliezer, nós temos 13 lições para você, professor, que vão te desafiar o teu público, desafiar você a ser mais cheio do Espírito Santo, a ser mais animado pelo Espírito Santo. As 3 lições são as seguintes. A primeira, o avivamento espiritual, que é a lição que trabalharemos hoje. O avivamento no Antigo Testamento. Terceiro, o avivamento no Novo Testamento. O quarto, o ministério avivado de Jesus Cristo. O quinto, o avivamento na vida da igreja. Sexto, o avivamento no ministério de Pedro. Sétima, Estevão, o Marte avivado. Oitavo, o avivamento espiritual no mundo. Nono, o avivamento pentecostal no Brasil. Décimo, o avivamento da vida pessoal. 11ª, avivamento e missão da igreja. A 12ª, vivendo no Espírito. E a 13ª, aviva, Senhor, a tua obra. Precisamos ter no coração esse desejo de ser avivados, sacudidos pelo poder de Deus para a nossa geração nos dias atuais. E a lição número 1, do dia 1º de janeiro de 2023, fala sobre o avivamento espiritual. O nosso textuário vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática em dizer humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Eliezer, você quer fazer a nossa leitura bíblica em classe nesta oportunidade? Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 7, do 12 ao 15, e também profeta Ageu, no capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Lá em 2 Crônicas, no versículo 12 do capítulo 7, vai nos dizer: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que leitura impressionante e ao mesmo tempo maravilhosa. Glória a Deus. Quando o próprio Deus promete estar conosco, quando o nosso coração estiver voltado para Ele. Daí Ele faz uma advertência para nós, dizendo que se nós nos desviarmos, Deus ouvirá a nossa oração. Depois, se nós voltarmos para Deus e clamarmos para Ele, isso que quando a gente dizia, nem tudo vai de vento em popa, né? Então, muitas vezes Deus fecha o céu para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Então, o avivamento, nós começamos esse trimestre dizendo que, com a nosso textuário, para ver um avivamento, um despertamento, tem que haver eu imagino, 3 coisas principais. Humilhação, consciência do estado pecaminoso de um povo. Segundo, oração, é o clamor de forma espontânea e do fundo da alma ao Deus que tudo pode. E terceiro, Moisés, um retorno genuíno às Escrituras Sagradas. Quando se junta esse tripé, não tem como isso dar errado, não tem como os céus não se abrirem, Moisés. Amém. Nós começamos, antes de começar na introdução mesmo, dizendo: Deus ouve a oração de um pecador arrependido. Deus ouve a oração de um povo arrependido. Deus ouve a oração de um povo que se volta para Ele, seja com choro, com gemido e com lágrimas nos olhos. Quando nos voltamos para Ele, muitas vezes quebrados, Ele nos olha com amor eterno e abre os céus para ouvir o pedido de um povo. Aí então, quando as bases de um verdadeiro e genuíno despertamento, elas são formadas, a abundante chuva de Deus vem sobre um lar, sobre uma vida, sobre uma família, sobre o Estado. Moisés, o senhor quer começar falando sobre a nossa introdução, nosso primeiro tom? Amém. Glória a Deus. Antes de nós iniciarmos a nossa introdução, é importante você, professor, sempre tenha em mãos, subsídios para que você venha trazer a sua lição cada vez mais nítida aos seus alunos, onde você vai ter uma riqueza de material didático à sua disposição. Nós temos, por exemplo, o nosso livro de apoio, Aviva a Tua Obra. Você pode estar adquirindo juntamente com a tua lição esse livro. É uma bênção, ele tem muito subsídio, ele aprofunda bem a lição. Também temos um livro, eu baixei ele, irmão Luiz, no e-book dele. Por menos de R$10 você consegue comprar esse livro, o e-book desse livro, ou se você preferir comprar o livro mesmo, Aviva a Tua Obra é o título do livro, do autor Charles Spurgeon. É um livro fantástico, eu não li todo ele ainda, quero ler, mas eu tenho certeza que é rico, um rico conteúdo para você, professor, trazer nos seus estudos, no seu devocional, e para alimentar ainda mais aonde você vai estar estudando essas lições maravilhosas. Que ano, que trimestre, não podíamos começar melhor esse trimestre falando sobre esse avivamento que precisamos ter em nossas igrejas. A nossa introdução, meus irmãos, vai falar assim, que nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos quanto ele é indispensável. Aí nós temos 3 pilares, digamos assim: crescimento, desenvolvimento e cumprimento
para a missão integral da igreja no mundo. Temos esse ID que o Senhor Jesus nos deixou para a igreja, essa missão integral. E essa missão integral está embasada nesses 3 pilares: cumprimento, desenvolvimento e crescimento da igreja. E isso, irmão Luiz, só é possível com um avivamento genuíno do Espírito Santo, trazendo para a igreja, para o corpo de Cristo. Então, esse fenômeno é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a toda a criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios dos dias atuais. Então é só à medida que o Espírito Santo alavanca essa vida espiritual da igreja, o corpo da igreja sendo estabelecido por esses pilares, através do avivamento genuíno da palavra de Deus, o avivamento em nossos corações, e a igreja vai estar cada vez mais no rumo certo para enfrentar esses desafios dos dias atuais. Aleluia. Importante é falar que o ponto, vou dizer, o que é o avivamento espiritual? O ponto 1, o primeiro tópico do ponto 1 é muito claro. Avivamento espiritual. O que chama de avivamento espiritual? É uma intervenção divina, intervenção do céu na terra com devido propósito. Isso Deus se utiliza, Deus se manifesta através de homens, de famílias, cidades ou mesmo nações, para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Isso é uma capacitação celeste, é uma intervenção celeste, uma manifestação metafísica de poder e de autoridade vinda do céu, vinda dos homens, especialmente, irmão Eliezer, para levar a boa nova de salvação aos perdidos. Porque a igreja tem 2 pilares máximos: adorar a Deus e levar a mensagem de Deus ao próximo. Tendo esses 2 pilares bem cientes, essa capacitação, esse sobrenatural, vem para colocar também as coisas no lugar, acertar os trilhos, acertar os passos, colocar prumo em muitas questões, né? Quando o povo quer dar uma balançada, Deus olha, como Deus sempre teve o desejo de interagir com o homem, desde o Éden, Deus se manifesta nos dias da graça e nos manda mais uma porção maravilhosa do seu Espírito Santo para nos levar de volta ao caminho da salvação e para levar a mensagem de Cristo aos perdidos. Beleza? E aí o tópico 2.1 vai falar sobre, você quer comentar sobre a pré-condição para o avivamento, que eu acho muito importante isso aqui, meu amado professor. Existem alguns parâmetros, né? Porque Deus faz as coisas de forma muito ordenada e organizada. A gente já tem alguns parâmetros que Deus requer. Exatamente. A própria palavra intervir, né? Ela quer dizer aquele que assume. Então, para Deus assumir, para que haja uma intervenção de Deus, é preciso que eu saia de cena. Né? E ali quando fala em 2 Crônicas, que se o meu povo se humilhar, o que é se humilhar? É você reconhecer que você não está no comando. Quem vai assumir o comando é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus agindo na sua vida, daí sim, ele agindo na sua vida através de ti. É ele que vai intervir, é ele que vai agir. E quando nós vemos essa pré-condição para o avivamento, a Bíblia nos mostra que é uma situação de crise espiritual ou moral, né, que pode ser uma pré-condição para o avivamento. Então, Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre meu povo. Então aí a gente vê Deus de uma forma preparando o povo para esse avivamento, né? Trazendo essa, digamos assim, essa crise em termos climáticos, essa crise em termos econômicos, para que faça com que o povo venha a reconhecer que ele não está no comando, ele não está na direção, porque hoje em dia, irmão Luiz, quando nós vemos uma nação, uma cidade, né, uma igreja até mesmo, quando está achando que ele está no controle de tudo. É eu que estou no controle de tudo. E aí acaba
naturalmente esquecendo que existe o Altíssimo, é Ele que está com o controle. E aí quando nós estamos nessa pré-condição que Deus coloca ao seu povo, para dizer assim, ó, está na hora de você se humilhar um pouco, está na hora de você reconhecer quem você é. Nós vamos falar mais para frente dessa condição para o avivamento, mas é isso que Deus queria trazer, esse ensino ao seu povo, para trazer de uma forma que o povo entenda na prática o que é ser avivado, o que é eu estar nessa pré-condição para ser avivado. Aleluia. O tempo passa voando, meus queridos, eu preciso chamar logo chamar o nosso primeiro intervalo, mas vale que salientar o que, te conversando e me vem muitas coisas à memória, o desejo de Deus foi a relação completa e substancial já no Éden. A iniciativa da quebra dessa relação foi humana, não foi divina. O contrário é verdadeiro. A insistência de Deus em se relacionar e ligar de novo a aliança que foi pedida no Éden foi divina, não humana nesse caso. Exatamente. É divina, não é humana. Então, irmãos, Deus precisa muitas vezes nos animar, nos avivar, nos chacoalhar muitas vezes, quando a gente vai deixando algumas coisas de lado. Muitas vezes deixando, muitas vezes misturando, muitas vezes subjugando algumas coisas, ou deixando de lado algumas prioridades espirituais, que um povo, que uma pessoa, que lá, pode acabar, pelos interesses da vida, não se apercebendo. Assim acontece com muitas nações. Aconteceram com muitas nações que outrora foram os berços do Evangelho, do movimento pentecostal no mundo, do grande mover de Deus. Hoje são países e nações frias, que deixaram um pouco essa chama apagar. Mas oxalá Deus, e graças a Deus que o Senhor tem chacoalhado a nação brasileira, para se despertar, vai ter uma lição que vai falar basicamente sobre a nação brasileira. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas o importante é que Deus é a pessoa que mais, é a pessoa bendita do nosso Deus, que mais tem interesse nessa relação, que nós não adormeçamos, que nós permaneçamos avivados, acordados, da vida, avivar, da vida novamente. Precisamos ter vida em Deus. Esse é o desejo de Deus. E essa vida em Deus vai produzir coisas extraordinárias. Eu preciso, irmão Eliezer, chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Olá, meus queridos, você está no canal EBD em Dia e nesta pausa nós queremos convidar você, sua família, seus amigos para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia, na primeira lição do ano. Aviva, Senhor, a tua obra. É o desejo de Deus, o nosso desejo. O Senhor vem avivar a obra dele, avivar a nossa casa, avivar o nosso ministério, avivar as nossas vidas. Não é isso, presbítero irmão Eliezer? Exatamente, é o que Deus quer fazer em nossos corações. E essas lições são coisas que vêm trazer alimento para nossas vidas, para que nós venhamos a cair em si da nossa consciência. Como é que está a prática? Como é que está a minha prática de vida com Deus, o meu devocional? Como é que está na minha igreja? Como é que está na minha cidade, na nação brasileira? Como é que está ocorrendo isso? Então, é tempo, ainda há tempo, como nós já falamos aqui, ainda há tempo de nós nos despertarmos. Antes do arrebatamento. Antes. Então, Eliezer, o nosso ponto 2 vai dizer as condições para um avivamento espiritual. O senhor tem a liberdade para discorrer? Amém. Tópico 2. Falando dessas condições para o avivamento espiritual, ali nós vamos ter 5 subtópicos, onde vai falar dessa crise, né, a qual nós já falamos no tópico anterior, que seria uma pré-condição também para o avivamento espiritual. Vai falar dessa humilhação diante de Deus, né? E ele vai discorrer sobre esse versículo ali de 2 Crônicas, do versículo 13 ao versículo 17. E nós vamos trazer aqui uma comparação, trazendo para essa condição para o avivamento, aonde nós vamos fazer uma comparação de 2 Crônicas com também o que Paulo vai trazer lá, 2 Coríntios, capítulo 4. Se o irmão Luiz quiser pegar a Bíblia dele para nos ajudar,
2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7 a seguir, vai trazer alguma comparação que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, dessa condição para o avivamento pleno, né, em nossas vidas, na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que diz lá, irmão? Se o irmão Luiz já achou, ele vai ler. Porém, nós temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém. Olha só, essa condição que Deus quer colocar a cada um de nós, para que nós venhamos entender que nós somos um vaso de barro, e aí que vem, né, o grande segredo, porque é nesse vaso de barro que Deus quer guardar o grande tesouro, né? O Espírito Santo, ele vai habitar nesse vaso de barro, né? Esse é o grande milagre que Deus é capaz de produzir em nós, né? E ali na continuação, nós vamos ter ali, aonde ele continua no versículo 8 e no versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, ele vai trazer algumas comparações. O irmão Luiz vai ler o capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 9, que vai nos dizer. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Minha versão é um pouquinho diferente, tá? Amém. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém. Olha só, essa comparação desse tesouro que há nesse vaso de barro. É a diferença de haver esse tesouro nesse vaso de barro. Quando nós estamos, aqui na minha versão, atribulados, né? E o que nos leva a essa tribulação quando não há um avivamento do Espírito Santo no seu coração? O que vai levar? A angústia, depressão, a ansiedade, né? Então essa tribulação, que quer dizer mágoa, né? A tendência natural é levar você a esse próximo passo, essa consequência. Agora, se nós virmos buscar o antônimo de angústia, por exemplo, que algumas traduções vai trazer, né? Onde ele vai dizer atribulados, mas não angustiados. O antônimo de angústia quer dizer calma, quer dizer equilíbrio, quer dizer mansidão, quer dizer benevolência. Olha só quanta coisa. Quando você tem a mente de Cristo, quando você tem o Espírito Santo ardendo no seu coração. E aí, quando nós somos atribulados, não tem como nós não passar, né, nessa vida sem que nós não passe por momentos de tribulação, irmão Luiz. Por momento, aonde Paulo vai destacar aqui. Mas agora, quando nós se humilhar, na qual ele cita lá em 2 Crônicas, quando o meu povo se humilhar, diante da mágoa, diante da tribulação, se humilha perante Deus, que você vai ver o trabalhar do Espírito Santo diante de ti. Segundo, nós temos a perplexidade, perplexo, é algo que você fica sem ação quando acontece algo, você fica perplexo, você fica sem reação, aonde você fica procurando o que eu vou fazer agora. E agora, o que vai trazer? E ali ele fala assim, perplexo, mas não desamparados ou não desanimados, né? O que leva a isso? Desespero, né? Você não tem uma direção que tomar, você não tem uma saída. E o que lá em 2 Crônicas ele vai nos trazer lá? Orar. Se o meu povo orar. Meu irmão, minha irmã, professor que você está aqui aprendendo nessa pré-aula da escola dominical, você vai estar instruindo os seus alunos. Diante da perplexidade do cristão, que é impossível nós não ter momentos de perplexidade, onde nós nos perguntamos qual o caminho que eu vou seguir agora. Muitos, infelizmente, irmão Luiz, esquecem de entrar no quarto, fechar a porta, do quarto, buscar a Deus, buscar a direção em Deus. Aleluia. E quando nós vemos a terceira palavra que Paulo destaca, perseguidos, em outras traduções vai trazer outras palavras diferentes, mas aqui na minha tradução, perseguidos, mas não abandonado, ou não desamparado. Aquele que é perseguido, e aí
ele traz algo também, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, quando você se converte, quando você reconhece que você precisa ser transformado, você está buscando o amparo de Cristo. Você está buscando a direção certa para a sua vida. Você está buscando a direção correta para o seu coração. Você está reconhecendo que você não consegue ir nem um passo mais além. Abatido, mas não destruído. Ali é aquele momento que o inimigo chega, agora vou dar um basta, agora vou aniquilar. Né? Abatido, o que leva à destruição, né? O aniquilamento da pessoa. Mas quem busca a face do Senhor, ele é edificado todos os dias pela palavra de Deus. Aquilo que parecia que não tinha mais retorno, mas a partir do momento que eu me humilhar, que eu buscar a face do Senhor, que eu orar, que eu me arrepender dos meus maus caminhos, que eu me converter e buscar a face do Senhor, eu vou começar a ser edificado pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer a diferença, é esse tesouro que nós temos escondido nesse vaso de barro. Glórias a Deus. Mais ou menos é isso que se resume, essa lição dessa condição que o Espírito Santo quer nos colocar, né? Aonde nosso comentarista traz aqui. Eliezer, o senhor foi muito feliz nas suas colocações e fico imaginando a pregação de Jonas aos ninivitas. Muitos de nós estão perdendo feio para Nínive. E nós não poderíamos perder para Nínive, irmão Eliezer. No que tange a humilhação, no que tange ao reconhecimento dos nossos pecados, no que tange o clamor e a oração, porque a oração aqui, oração pré-avivamento, ela é um clamor, irmão, quase que instituído, um clamor quase que geral. A instituição do clamor, da mudança de postura, de descer do salto. Irmãos, a humildade é tudo na vida de um homem e de uma mulher. A gente cria os nossos pedestais, irmão Eliezer, como sociedade, como família, como homem, como mulher. Nós criamos os nossos pedestais e nos sentimos intocáveis. Quando a Bíblia diz, quando Paulo tem a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero estar fazendo. Paulo, o apóstolo do gentil, teve a capacidade, a autoridade de nos dizer que ele passava esses sentimentos. Quem dirá nós, irmão Eliezer? Nós não poderíamos perder para os ninivitas. Nós vivemos numa geração, o que importa é os status, o que importa é o dinheiro, o que importa é a fama, o que importa é o meu nome. Irmãos, muitas coisas dessas podem ser boas, se forem para a glória de Deus, irmãos. Mas se for para viver uma vida assim, irmão, longe de Deus, na força de Deus, é melhor que se perca tudo isso, irmão Eliezer. Que haja um retorno às Escrituras, ao amor, às sagradas letras, à prática da oração, à prática do jejum. Não haverá despertamento, não haverá avivamento sem confissão de pecados, irmãos. Muitos dos nossos membros da igreja precisam ser confrontados por nossas pregações. Viver no tempo, se nós não falarmos a verdade, irmão Eliezer, se nós não pregarmos, se nós não apontarmos os pecados para os homens, irmãos, muitas vezes eles por si só não conseguirão sair da vida miserável que levam. Muitas vezes enfiados nos bancos das nossas igrejas, mas miseravelmente em pecado. Eles precisam ouvir, eles precisam saber que eles estão em pecados. A palavra precisa ser falada sem floreios, sem rodeios. Então a palavra que gera uma ferida, a Bíblia diz que ele faz a ferida, mas ele também tem um bálsamo para ligar a ferida. Então, enquanto nós ficarmos dando rodinhas, voltas em torno das verdades, e não aplicarmos as verdades no coração do povo, indiferentemente da família que o cristão é, do dízimo que o cristão entrega, da posição que eu quero ter na sociedade. Aqui, irmão, é todo mundo igual, pastor. Aqui é todo mundo igual, professor. Aqui é todo mundo igual, obreiro. Trate, professor, trate as pessoas com igualdade. A Bíblia não faz distinção de pessoas. Isso quando nós temos que falar a verdade ao povo. E se nós não falarmos a verdade, quem vai falar?
Deus vai cobrar da minha mão e da sua mão o anúncio da sua palavra. Aqui eu estou fugindo um pouco da lição. Quer dizer, Deus usa seres humanos. Não imagine você que você vai agradar todo mundo. Mas se queremos haver um despertamento, irmão Eliezer, nós temos que ter homens e mulheres de coragem. Glória a Deus. Para chamar uma nação ao arrependimento, chamar uma igreja ao arrependimento, para voltar, para parar com esse oba-oba mercantilista do Evangelho. Nós precisamos apontar os pecados das pessoas, não apontar aqui no sentido de apontar para acusar. Nós precisamos falar dos pecados, precisamos falar a palavra de Deus como ela é. Mesmo que dor no coração das pessoas, mas elas não morrerão, elas serão saradas. Elas reconhecerão seus pecados com graça, com amor, sim, com amor é importante, o elo maior é o amor, mas com autoridade e com veracidade. Haverá críticas. Em vindo isso, irmãos, haverá um avivamento da nossa nação. Haverá um despertamento da nossa nação. Haverá um grande mover da nossa nação. Muita gente pode sair da igreja? Vai! Porque quem é joia às vezes. Não é que eu quero que saia, eu quero que as pessoas, a igreja triplique de tamanho. Mas muitas pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias, não sofrerão essa doutrina, não aguentarão. Porque tendo comichão nos ouvidos, ouvirão a mensagem, vai estar tampado, eles não vão aceitar a mensagem. Não é porque alguns não vão aceitar, não vamos deixar de falar a mensagem? Não, aqui, professor, fica o meu protesto aqui, que possamos falar a palavra de Deus, né, sem nenhuma reserva. Deus possa te usar, seja uma bênção em 2023. O senhor, sobre esse tópico, o senhor pode ter mais alguns minutinhos? Só citando aqui o salmista, diante disso que o irmão Luiz falou, o salmista lá no 66, número 66, verso 18, ele vai dizer assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É algo que nós precisamos entender, que é da nossa natureza humana. Agora, se nós atender a iniquidade do nosso coração, o Senhor não vai ouvir. Glória a Deus. E já estamos de volta para o nosso terceiro bloco e para a nossa conclusão com a sua EBD em Dia. De volta com a sua EBD em Dia para o nosso terceiro tópico e nossa conclusão da primeira lição do ano. Que alegria, que privilégio mais uma vez. Queria já de antemão pedir para que você curta o nosso trabalho. E agora com um canal novo, o canal EBD em Dia. Nós ganhamos um canal com o nome do programa. Olha que maravilha. Maravilha. Jesus foi bom demais para conosco. Te peço que você compartilhe, dê um joinha, se inscreva lá. Vai ser uma benção, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Irmão Eliezer, e agora, irmão Eliezer, iremos para a necessidade de um avivamento espiritual. Exatamente. Para trabalhar todo esse campo aí. Temos essa necessidade no nosso tópico 3, onde ele trabalha a parte ali que o profeta Ageu, né, vai trazer a situação de Judá, né, a situação espiritual de Judá. Então, essa parte ele vai falar sobre essa situação espiritual de Judá, sobre aonde Deus vai usar um ímpio, digamos assim, para libertar o povo do cativeiro. E também vai falar da necessidade de um avivamento. Então, trazendo sobre essa desobediência de Judá, né, sobre essa, apesar das advertências, né, dos alertas dos profetas, o povo parece que estava não ouvindo, né? Mais ou menos o que o irmão Luiz falou aqui no tópico anterior, aonde é difícil, né, quando há essa cegueira espiritual, aonde o ouvido fica ouvindo muitos ruídos, aonde não se consegue ouvir a voz de Deus. E ali havia esses alertas, havia essas advertências, mas o povo
não estava ouvindo. E as consequências começam a vir. Nós vamos ver aqui, o nosso comentarista ele vai destacar aqui no ponto, na letra A, aqui, a destruição do templo e a morte. Então, por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado a cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído, além de 1/3 dele morreu de fome, de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Então a gente vai começar a ver essas consequências. E aí nós temos aqui a letra B, que o nosso comentarista cita, o chamado para reconstruir o templo. E aí nós temos a vida espiritual, que me chamou a atenção aqui, irmão Luiz. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar da reunião para adorar o Senhor. Veja só a situação espiritual dele, a ponto deles, após passar por todo o exílio, eles ainda não sentiam, e não haver mais templo, o templo haver sido destruído, eles não sentiam falta desse templo para ir adorar a Deus. Então, veja que em que estado que chega essa consequência por esse afastamento da presença de Deus. Nós temos também a letra C, aonde Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou por não dar valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Aí nós vamos ter Zorobabel e também o governador Josué, o sumo sacerdote, né? Josué e o resto do povo. Nós temos lá em Ageu, capítulo 1, no versículo 12 ao 15, citando isso. Então, lá em Ageu também, capítulo 2, no versículo 4, aonde a Bíblia revela que Deus conta com os que trabalham segundo o seu propósito. Deus ainda conta contigo. Você que está trabalhando fielmente no propósito que Deus se colocou. Continue perseverando na obra de Deus, que Deus, Ele conta contigo. Aleluia. E se a gente for pensar ali, nós temos o ponto D, vai falar o desejado das nações e a glória da segunda casa. Né? Aqui a gente teve a lição do mês passado, que foi essa glória dessa segunda casa, que foi expandida, né? Historicamente, foi esse tempo que ele foi reerguido com Zorobabel e Josué. Ele foi aumentado e expandido nos dias de Herodes, né? Herodes o Grande, que fez uma grande obra, que é reverenciada até nos dias de hoje, né? Em Israel, cujo sobrou muito pouca coisa. A maior parte visível foi o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações até nos dias de hoje. Então, mas a glória desse templo, na verdade, esteve no templo, passou desapercebida, que foi o próprio Messias que entrou no templo, né? Sim. A glória, não mais a glória. A gente teve uma lição, né, Maria Deserto? Sim, a última. A glória era o Messias, né? Então, a glória que se foi, a glória quando vem, a gente quando perde a sensibilidade espiritual para muitas coisas, a gente vai, o que é realmente valoroso, a gente pode deixar passar desapercebido, Maria Deserto. E o Senhor falava sobre a reconstrução do templo, sobre Deus levantar homens, né? Como é extraordinário o nosso Deus em fazer todas essas coisas. Ele não tinha problema na reconstrução, porque na reconstrução das casas deles. E Deus fez entrou em jurisdição com o povo. No povo, vocês estão dizendo, não chegou o tempo ainda de reconstruir. Que tempo é esse? Por que eu trouxe vocês para cá? Aí vocês estão construindo as casas de vocês, pensando no conforto de vocês, na vida de vocês, e a minha casa está abandonada? Deus não teria problema, Deus, o desejo do coração de Deus é que cada um do povo tivesse sua própria casa, reconstruísse sua própria vida. Mas essa inversão de prioridades, que o povo, para a qual o povo tinha sido libertado, estava acontecendo. Então eles dizem, olha, eu quero o melhor para vocês, mas vocês estão vivendo, querem ver a vida de vocês do bom e do melhor, e abandonaram o meu trabalho, a minha casa, a minha obra. Está lá, e Deus chama, e o povo por uma contenda. Dizendo, olha, vocês estão esperando que tempo? O tempo já chegou, se mexam. E Ageu foi encorajar o povo. Dizendo, a minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Eu já estava dizendo, vamos se despertar. Então, assim, para o homem, irmã Eliezer, para uma comunidade, perder o foco, se não cuidar, rapidinho.
De repente começa bem animado, como alguns crentes, né? Começam bem animados, peraí, vamos esperar um ano. Espera vir o primeiro inverno, o segundo inverno, o verão, a primavera, vamos ver como é que se comporta, se mantém, vamos ajudar, vamos interagir. Então, assim como que possamos ficar firmes naquilo que Deus nos chamou, Luísa. Amém. A carreira do cristão, né? Nós já falamos aqui, a carreira do cristão não é uma carreira de velocidade, mas sim de perseverança. Né? Perseverança um dia após o outro, né? Com mansidão, né? Cuidando aonde teu pé está indo, aonde eu estou colocando meu pé, vigiando e orando, né? Esse é o que Deus quer para as nossas vidas, né? Continuando ali no subtópico 2, aonde Deus vai usar Ciro, né, para libertar o povo do cativeiro. E aí, irmão Luiz, eu vejo João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui nós podemos entender essa tal maneira que Deus amou o mundo, né? Essa tal maneira passou aqui também pela história de Israel, pela história de Judá, quando ele levanta, esse Ciro, né, que não era filho de Israel. Ciro não era servo de Deus. Ele foi o rei da Pérsia, lá em 550, 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. E aí então a gente vê o grande amor de Deus para com a nação de Israel, aonde ele levanta, né, aonde já havia a promessa, já havia a profecia, aonde o próprio Ciro foi ler essa profecia, aonde Isaías, né, deixou escrito para que aí iria haver esse período de 70 anos, né, de cativeiro do povo, mas que Deus iria levantar, né? E ali ele lê o seu próprio nome, e Deus toca no coração dele para que ele venha levantar essa nação, para que ele venha tirar essa nação do cativeiro. E nós temos aqui também a letra A, as promessas de Deus a Ciro. Então foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, lá em Isaías 45, do 1 ao 5, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação aos homens verdadeiros, chamados para realizar a obra divina dos seus propósitos. Então Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, Ciro ouviu o chamado de Deus para executar essa grande obra, né, para libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Então ele cumpriu o que Deus colocou no seu coração. Às vezes é tão difícil para o homem cumprir o que Deus coloca no seu coração. Está ali, está no seu coração, mas a hora de cumprir, às vezes essa distância, né, é tão difícil de cumprir, né? Às vezes pensa, mas é só isso para fazer, né? É isso que Deus colocou no seu coração, faça. Às vezes você não está vendo um retorno, você não vê os holofortes, mas é isso que Deus colocou no seu coração para fazer, faça. Faça com alegria. É no pouco que Deus te colocará, no muito será colocado também, né? Então Deus, Ele não está interessado no que você vai fazer, mas com que você faça com zelo, com alegria, cumprindo o propósito que Ele tenha colocado no seu coração. E aqui a gente vê Ciro nessa missão tão especial, né, de realizar, de libertar o povo do cativeiro. Ainda que demorou esse tempo, demorou aproximadamente desde que foi lançado, né, os alicerces em 538 a.C. até 520, né, quando se começou, e 516, quando se concluiu o término da construção do templo, né, aproximadamente 21, 22 anos se passaram. Aí a gente vê ali, tem toda a parte ali onde o povo está construindo e vem os samaritanos, se não me foge a memória, onde eles também querem ajudar a construir, e daí depois que eles veem que não tem oportunidade para ajudar a construir, porque a intenção deles era atrapalhar mesmo, né? E ali eles começam a atrapalhar. Então isso demorou aproximadamente 21 anos, e até que se concluiu o templo ali, e a gente vê essa necessidade dessa construção do templo. Por quê? Porque era um povo escolhido de Deus, o povo que tinha a promessa. E aí a gente vai ler que as palavras do Senhor, elas não voltam vazias, promessas, elas sempre vão se cumprir na vida do seu povo, ainda que Deus use
as pedras clamem, como Jesus Cristo vai falar lá, mas Ele sempre vai levantar alguém para que continue o propósito, seu propósito para Ele. Aleluia. E a alegria maior de saber que para aqueles dias o povo era muito, o povo judeu até hoje ele é muito apegado a rituais, né? Rituais. Eles precisavam do templo. Deus sabe, não é que nem hoje, nos dias da graça. Glória a Deus, porque temos um local para congregar, mas se não tivéssemos, muitos de nós, embora alguns precisem disso, a parte física, mas muitos de nós fariam um culto embaixo de uma árvore, fariam um culto em qualquer lugar, se nós não tivéssemos condições ou lugar para ter. Mas eles precisavam do templo. O templo era a representação de Deus para eles, na igreja, na cabeça dos judeus. Então era importante que essa volta passasse também pela reconstrução do templo, para esse despertamento. Então o profeta Ageu, ele sacode muito, ele trabalha muito com o coração do povo para essa disponibilidade para trabalhar. As afrontas eram latentes, eram visíveis, né? O diabo levantando homens, levantando um grupo de pessoas para atrapalhar, como é assim na nossa vida também nos dias de hoje, na nossa vida, nosso trabalho, nosso ministério, em todas as questões dessa vida. Nós, quando dependemos de Deus, vivemos para Deus, as lutas vêm para querer nos fazer parar ou fazer desanimar, mas que possamos estar animados aos pés de Cristo, irmão Eliezer. E aí vai dizer, e o terceiro ponto é falar sobre a necessidade de um avivamento espiritual, irmão Eliezer. Amém. Essa inércia, né, de muitas igrejas, ali no nosso terceiro subtópico, vai falar dessa inércia nos dias de hoje. Como é que está a situação, né? Ela só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Então não adianta você trazer formas para que venha trazer mais o povo para dentro da igreja. Vamos pintar a igreja dessa cor, vamos decorar a igreja dessa maneira, vamos agir assim. Mas se você não estiver na direção de Deus, se não houver um avivamento do Espírito Santo, né? Que você não vai agir conforme o que você pensa, mas conforme o que Deus quer para você, conforme nós já falamos, o que Deus tem no propósito para cada um, né? Então essa é a maneira que Deus quer trabalhar nos dias de hoje, né? Tirando dessa inércia. Ali o nosso comentarista coloca que há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia. O que é a letargia? É uma inconsciência, um sono profundo espiritual no meio do povo de Deus. Então que outra hora foi poderosamente avivado. Quantos e quantos homens de Deus, né? Tempos onde Deus avivou a igreja, onde você via Deus se manifestando, a glória de Deus se manifestando no meio do povo. Então, é bem diferente do que nós começamos a viver hoje. Então, assim presenciamos o crescimento da frieza, da mordidão espiritual sobre corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares que em décadas atrás o percentual de cristãos era muito elevado. E aí nós temos Estados Unidos da América, nós temos um dado aqui que dos 78% lá em 2007 que se identificavam como cristãos, 2021 foi feito esse levantamento novamente. Desses 78%, somente 63%, ou seja, caiu mais de 10%, né, o número de pessoas que se identificam cristãos, né, em uma década. Né? Então veja a decadência, a gente começa a ver algo parecido que começa a ver no Brasil, né? Mas como nós falamos aqui no início da lição, ainda há tempo de nós nos humilhar, de nós sair dessa letargia espiritual, sair dessa mornidão, dessa frieza e provar que Deus, Ele é maior em todos os nossos corações. Aleluia. Nós estamos caminhando para a nossa conclusão, irmão Eliezer. E o assunto é muito extenso, faltaria tempo para discorrer de forma mais detalhada. Nós não temos a intenção, friso mais uma vez, de ministrar a lição da escola bíblica dominical, mas sim dar alguns pontos de apoio para você, ideias para você, professor, ou práticas aqui que vão te ajudar em sala de aula. Mas o importante passa por você, meu querido.
a bênção de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, o que dizer, irmão Eliezer, né? Se nós não gritarmos nessa geração, o que será da próxima geração, né? O senhor quer ler a nossa conclusão? Amém. A nossa conclusão vai nos trazer assim que quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é sempre de reacender a chama que está se apagando. Para isso, usará circunstâncias diversas para levantar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o povo se humilhe, busque a face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O privilégio de poder falar da palavra de Deus mais um pouquinho. Iniciar o ano, irmãos, debaixo de um temor, debaixo de um senso de responsabilidade, que Deus conta com essa geração, que Deus conta com este povo que está aqui hoje para sacudir a nação brasileira. Nós teremos uma matéria exclusivamente que vai falar sobre a nação brasileira, não quero entrar aqui nela, né? Mas o fato é salientar que oxalá possamos dizer: Deus, queria que o Senhor contasse comigo. Estou à disposição do céu, estou à disposição do Senhor, que eu possa cumprir o teu ID, seja na minha casa, no meu trabalho, na minha família, em todas as repartições e locais onde eu estiver, que eu possa ser sal para esse mundo e luz para esse mundo. Amém. Que o Senhor possa se agradar de nós, se agradar de você, professor, que possamos falar com alegria, com amor e com autoridade da sua palavra, e juntando tudo isso, colocando dentro de um pote, falando de autoridade, conhecimento e amor, irmãos. Essa receita não tem como dar errado, né? Meu professor, que Deus possa te abençoar. Vou pedir mais uma vez para que você não esqueça de curtir, de compartilhar, especialmente se inscrevendo nesse nosso canal EBD em Dia. Que Deus possa te abençoar. E nessa oportunidade, queria pedir ao nosso companheiro que fez essa oração ao nosso Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, os nossos ministérios, a igreja no Brasil. Deus amado, obrigado, Jesus, por esse momento que passamos aqui, Senhor Deus. Aprendendo da Tua palavra, temos por certo que o Senhor muitas coisas fará em nosso meio, em nossa nação brasileira, em nossa cidade, nas nossas igrejas locais, Senhor Deus. Continua trabalhando na vida dos Teus filhos, continua, Pai, avivando a Tua obra, Senhor Deus, trazendo alegria do Seu Espírito para que cada vez mais nós possamos enxergar com os olhos espirituais a necessidade de irmos mais além, a necessidade de irmos em busca, Pai, daqueles que ainda não alcançaram, a necessidade, Pai, de irmos em busca daqueles que estão perdidos, daqueles que se encontram, Pai, nessa frieza espiritual, Senhor Deus. Aviva, Pai, a Tua obra, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E essa foi mais uma EBD em Dia. Que Deus possa te abençoar e até a próxima.